que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida de hoje está ainda mais festivo. Confere só o que nós preparamos para você. A trombose cerebral é uma doença que tem atingido um número cada vez maior de pessoas. Como percebê-la? Como evitá-la? Na palavra do neurologista Paulo Eduardo Peixoto de Freitas. Dermocosméticos e os benefícios que promovem a pele madura. Quem nos explica é o empresário Eric Larouet. A depressão pode alterar as nossas funções cognitivas. Atente para a orientação da psicóloga Isabel Cristina de Souza. Modelos de moradia. Já pensou em poder escolher onde e como morar quando chegar aos 60 anos ou mais? Sobre este sonho, conversamos com o empresário Thiago Lopes. A trombose cerebral, ela pode trazer sequelas muito sérias e também levar ao óbito. Para esclarecer o tema, nós convidamos e recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida o Dr. Paulo Eduardo Peixoto de Freitas, médico, neurologista e também neurocirurgião com larga experiência na área. Como vai, Dr. Paulo? Bom dia a todos, tudo em paz. Dr. Paulo, para iniciar a nossa conversa, eu peço a gentileza que o senhor explique o que vem a ser a trombose cerebral. Na realidade, trombose é o aparecimento de trombos. O que é um trombo? Trombo é um coágulo. O sangue, ele coagula quando ele está parado. O sangue em movimento, na circulação normal, ele não coagula. Ele fica líquido, como é o comum da gente ver. No momento que ele para de circular, por qualquer motivo, se formam coágulos. Esses coágulos são chamados de trombos. Né? Os trombos podem acontecer em qualquer artéria, ou em qualquer veia, em qualquer vaso sanguíneo. Em qualquer lugar que circule o sangue, pode ocorrer um trombo. É claro que isso é uma situação de doença, uma situação patológica, então, habitualmente, eles não ocorrem. Quais são os fatores que estão mais relacionados à formação de trombos? Existem fatores da própria coagulação sanguínea, doenças hematológicas, por exemplo, que podem provocar a formação de trombos. Um trombo relativamente comum que ocorre nas pessoas são as tromboses dos membros inferiores, principalmente nas veias das pernas, quando elas ficam muito tempo para baixo, porque a circulação arterial é empurrada pelo coração, mas a circulação venosa ela vai por uma questão de bombeamento, digamos, da própria movimento, a circulação em função das veias serem comprimidas. Então, se a pessoa está parada com as pernas para baixo durante muito tempo, isso tem uma diminuição na circulação. Tem pessoas que têm os pés inchados, por exemplo. Então, a tendência é que possa, na medida em que o sangue não circule bem, formar esses coágulos. Esses coágulos das pernas, rarissimamente, vão para o cérebro. Eles costumam ir para a circulação, a gente chama de pequena circulação, aquela circulação que vai para o pulmão. Agora, existem outros trombos que podem existir, que ocorrer, que vêm de origem do próprio coração ou das artérias que irrigam o cérebro. São os trombos que vão provocar acidentes vasculares cerebrais. Mais comumente, esses trombos vão se localizar nas artérias, e aí vão ter os famosos AVCs, com oclusão de artérias e os sintomas daí decorrentes. O que ocorre nessa situação? Depois nós vamos falar sobre a trombose venosa. O que ocorre nessa situação é como se fosse um jardim que não recebe água. Se o jardim não recebe água, a folhagem, num primeiro momento, ela murcha. Ela fica sem nutrição e ela começa a murchar. Dependendo do tempo e da extensão da falta de circulação, essa folhagem vai acabar morrendo, como acontece com o tecido nervoso. Então, a regra é que, quando há uma isquemia, que é a falta de sangue, justamente, uma parte do tecido acaba morrendo, e outra parte acaba sofrendo, mas se recuperando. Então, existem graus muito variáveis de trombose. Quais são os sintomas?
A dor de cabeça é um sintoma importante, mas o mais importante são os sintomas relacionados à localização da área que deixa de receber circulação. Por exemplo, se é a área da motricidade, o lado fica paralisado. Se é a área da linguagem, a pessoa tem dificuldade de se expressar ou de entender. E assim, se a área da coordenação, ela fica como se fosse uma pessoa bêbada, e assim sucessivamente. Com relação às tromboses venosas, embora menos frequentes, elas são muito graves porque elas provocam a obstrução dos vasos que drenam o sangue do cérebro e, consequentemente, elas costumam aumentar a pressão dentro da cabeça, aumentar a pressão intracraniana. E isso provoca dor de cabeça e até a evolução para o óbito. Então, essas tromboses, elas podem estar relacionadas também a muitos fatores e existem fatores que a gente chamaria assim, que são intrínsecos à pessoa. Problemas de coagulação a gente chama de trombofilia, são doenças que formam trombos justamente, mas também participam desses fenômenos uso de medicações, como, por exemplo, os anticoncepcionais, são bem conhecidos como trombogênicos, né? Então, a gente sabe que uma mulher que usa anticoncepcional está mais predisposta a provocar trombos. E, às vezes, elas acontecem sem razão conhecida. Doutor Paulo, o senhor falou na questão da prevenção, né? E a pergunta é, a prática de atividades físicas, elas podem contribuir para na prevenção da doença? Com certeza. Um dos fatores relacionados às tromboses, no modo geral, são a formação de placas de gordura nas artérias, e essas placas de gordura diminuem a circulação do sangue e, consequentemente, provocam a formação desses trombos, desses coágulos. Esses coágulos podem se deslocar na corrente circulatória e a gente tem aquilo que a gente chama de fenômeno tromboembólico. O que é um fenômeno tromboembólico? É quando um trombo, um coágulo, digamos assim, ele se desloca, ele é formado numa parte da circulação e ele se desloca e vai entupir uma artéria bem mais adiante. Isso aí é um fenômeno tromboembólico, é bastante frequente isso aí. E pode ser de origem cardíaca, de origem das carótidas e assim por diante. E o exercício físico certamente é um fator de predisposição a ter menos fenômenos tromboembólicos, porque melhora a condição orgânica do indivíduo e certamente isso diminui a incidência de fenômenos trombóticos e tromboembólicos. Doutor Paulo Freitas, a trombose, ela comete mais pessoas idosas? Isso é mito ou é verdade? Na realidade, com o passar do tempo, as pessoas todas vão apresentar algum grau de comprometimento das artérias, especialmente das artérias, mas também das veias. E isso, evidentemente, vai predispor a uma maior incidência de formação de trombos. Mas, por exemplo, como eu falei há pouco, existem situações como os anticoncepcionais que, evidentemente, que são usados por pessoas, com mulheres não idosas, né, maduras, jovens ou maduras, até em torno de 50 e poucos anos, por causa do objetivo que é não engravidar, né? Então, nessa faixa de pessoas, que é bastante comum haver esse tipo de fenômeno trombótico. Agora, realmente, a idade predispõe a maior incidência de fenômenos tromboembólicos. Muito obrigado, Dr. Paulo Freitas, médico, neurologista, neurocirurgião, pela presença no De Bem com a Vida. Um abraço, boa sorte a todos. Oi, pessoal do De Bem com a Vida. Um Natal bem fraterno, de muita paz, de muito amor e principalmente muita saúde. E aproveito esse espaço para pedir para vocês a doação de brinquedos. Nós estamos com a campanha O Poa, que doa brinquedos. Então, os postos de arrecadação na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria e todos os órgãos do nosso governo municipal. A gente conta com a solidariedade de cada um de vocês para fazer a doação de pelo menos um brinquedinho para aquelas crianças que não têm condições de que os pais deem alguma coisa. Então é isso, gente. Muita paz, muita saúde, que o espírito de Natal e que a criança que existe dentro de nós nunca deixe de viver, que ela esteja presente nesse Natal e no próximo ano, com muita paz, muita saúde, solidariedade
e se colocando no lugar do outro. Gratidão, muito obrigada e contem com a gente, com a Prefeitura de Porto Alegre. Os dermocosméticos, eles agem nas camadas mais profundas da pele, oferecendo um resultado muito interessante em termos de beleza e jovialidade da pele. Para falar sobre esse assunto que interessa a todas nós e a todos nós recebemos com muito prazer o Eric Larouet, que é sócio fundador da Aura 60+. E acreditem, é a marca pioneira no atendimento a mulheres maduras aqui no Brasil. Como vai você, Eric? Muito prazer recebê-lo no De Bem com a Vida. Muito bom dia para todos. Obrigado, Cris, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eric, não tem como deixar de te perguntar. A Aura 60+, ela se dedica a peles maduras, né? O que os produtos da Aura oferecem de diferente? Nós criamos a Aura 60+, justamente pensando nas necessidades da mulher madura, a mulher 60+, né? Porque hoje, infelizmente, o mercado está muito carente de produtos que possam atender essa mulher. E, nessa idade, a pele, o cabelo, têm necessidades específicas. Né? O que é importante é cuidar bem da pele, hidratar bem a pele, e nós pensamos nos nossos produtos exatamente para suprir essa necessidade. Então, a gente está começando com 2 produtos agora. Um produto para cuidar do rosto, que é um sérum facial renovador, e um outro produto para as unhas, porque são 2 áreas do corpo que vêm ressecando com o passar do tempo e que necessitam de um cuidado específico, né? Então, nossos produtos contêm nanotecnologia, então são dermocosméticos de alta potência, principalmente o sérum renovador, e a gente buscou também ingredientes não nocivos. Então, nós temos nossos produtos são isentos de formulações de componentes nocivos, e buscamos o que há de melhor no mercado, justamente para ter resultados que possam suprir a necessidade dessa mulher 60+. Eric, tu és francês e, por natural, tu acompanhas o desenvolvimento desses produtos na Europa. Se tu fores comparar com a evolução desses produtos no Brasil, o que tu pode nos antecipar? Eu diria que o mercado da Europa, da França, é claramente mais adiantado nesse quesito, né, de olhar mais para a necessidade da mulher 60+. No Brasil, infelizmente, embora tenhamos excelentes marcas, excelentes produtos e tecnologia à disposição, que o Brasil é o 4º mercado de cosméticos do mundo, então tem muita oferta aqui, mas o grande problema, Cris, é que esse mercado não está ainda olhando para a necessidade específica da mulher 60+. Isso é a grande diferença entre o que está acontecendo no Brasil agora e o que está acontecendo na França nesse momento. É por isso que a Aura 60+, está chegando para suprir um pouco essa deficiência de olhar melhor para essa mulher e entender melhor o momento dela. Eric, até que ponto é possível recuperar a jovialidade da pele madura se esse processo iniciar tipo aos 50 e poucos anos? É possível essa construção? Então, na verdade, recuperar a beleza é um termo um pouco polêmico, porque a beleza ela está aí, ela está por dentro, ela está por fora, mas independente da idade que a gente tem, porque acreditamos que beleza não tem idade, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu diria que sim. A partir do momento que nós temos um estilo de vida bem direito, né? Se hidratando bastante, cuidando com a nutrição, fazendo exercício, isso tudo ajuda seguramente a manter a beleza, e os produtos dermocosméticos também são potentes aliados nesse sentido, né? Que, como eu estava falando, hoje temos acesso a muitos ingredientes de alta tecnologia, ingredientes que têm eficácia comprovados, e também a nanotecnologia, né? Que é a penetração na parte mais profunda da pele. Então, isso também potencializa os efeitos
desses produtos. Então, hoje sim, existem excelentes produtos no mercado e nós estamos também trazendo nossa proposta. E a partir do momento que existe uma disciplina de uso, porque, claro, nenhum produto faz milagres, mas a partir do momento que a pessoa usa os produtos de forma regular, é totalmente possível, sim, continuar com pele bonita, com cabelo bonito e irradiando beleza em qualquer idade que a gente tenha, né? Excelente, que boas notícias você traz para nós, mulheres. E tem mais notícia boa para você que está conosco no De Bem com a Vida. Tem sorteio da Aura 60+. Se você se interessa por esses produtos que são próprios para a pele madura, mande um WhatsApp para a nossa produção. Pega uma caneta e anota aí. 51 9 91 15 20 90 e responde. Beleza é fundamental para Eric. Muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Até logo. Um abraço. Imunidade inteligente é for life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Você sabia que a depressão pode, sim, alterar as nossas funções cognitivas? Para abordar o tema, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a psicóloga Isabel Cristina de Souza. Olá, doutora, como vai a senhora? Tudo bem, sim, com vocês. Doutora Isabel, explica para nós o que são funções cognitivas. Então, as nossas funções cognitivas são as funções responsáveis pela nossa atenção, né, pela nossa memória, pela parte nossa executiva, né, que nos ajuda a estar conseguindo executar as nossas atividades diárias, por exemplo. A depressão pode mesmo alterar as nossas funções cognitivas? Sim, ela pode estar alterando essas funções, né? Existem muitos estudos que já mostram isso. Quando o indivíduo está em depressão, né, ele fica mais lento e aí ele tem as funções alteradas, ele tem a atenção alterada, a memória, né, ele fica com menos energia, né, em tudo, inclusive na alteração das funções cognitivas. Doutora Isabel Cristina, eu fiquei apavorada com os relatos de casos clínicos e a senhora confirma que a depressão pode, de fato, prejudicar as nossas funções cognitivas? Temos sim. Quando a gente tem a percepção de que a memória está falhando, a gente está esquecendo muito das coisas, que a gente está desatento no trabalho, são alterações assim que a gente vê porque não costuma acontecer. Então a gente, dentro da nossa história, a gente, né, conhece o que é normal e o que não é. Quando a gente percebe que tem essas alterações,
A gente pode estar fazendo uma avaliação neuropsicológica, né? Procurar um neuropsicólogo, estar fazendo avaliação neuropsicológica e através dessa avaliação ele vai realmente se certificar se essas funções estão alteradas, em que grau é essa alteração, né? E isso vai ajudar bastante para poder até pensar num tratamento aí. Doutora Isabel, como nós podemos detectar a alteração das nossas funções cognitivas? Ela precisa passar pela avaliação neuropsicológica, porque essa avaliação vai confirmar, né, a alteração dessas funções ou não. Confirmando, aí o próprio profissional neuropsicólogo, ele vai estar traçando junto com ela, né, um programa de reabilitação cognitiva, que é um trabalho específico para melhorar essas funções cognitivas. Então, cada pessoa, o seu tratamento, ele vai ser programado, né, ele será programado de acordo com a sua avaliação. Então, o neuropsicólogo é um profissional que vai estar tanto avaliando quanto fazendo essa reabilitação. E quando ele percebe que tem a necessidade, né, através da avaliação, ele também vai estar encaminhando para um neurologista, para um psiquiatra, né, quando percebe a necessidade. E a pergunta que todo mundo está esperando que eu faça é: como nós podemos evitar esta doença? Então, algumas coisas que interferem também, né, além do quadro de depressão, é a questão do sono, né? A gente tem que ter uma qualidade de sono, alimentação. A gente precisa o exercício físico, é algo que ajuda, né? E a gente tem que também ter o hábito de exercitar a nossa mente. Então, com leituras, alguns jogos, né? Jogos de memória, caça-palavras, tem vários jogos que vão estar também, além de ser lazer, vão estar exercitando a nossa mente, né? Então, isso ajuda com certeza a melhorar nossas funções cognitivas. Mas no caso da depressão, é necessário fazer a avaliação para ver como que está, porque aí você tem um quadro, né? Uma doença já instalada e que precisa ser avaliado. Muito obrigado pela presença no De Bem com a Vida, psicóloga Isabel Cristina de Souza. Obrigada. Você já pensou onde e como quer morar quando chegar aos 60, aos 70, aos 80, 90 e até mesmo aos 100 anos de idade? Para falar sobre um novo projeto de vida, nós recebemos com muito prazer o Tiago Lopes, que é empresário e é diretor do Clube 60. Como vai, Tiago? Tudo bem? Como é que tá, Cris? Tudo bom? Bom dia! Tudo bem, tudo de bem com a vida também. Tiago, nós podemos morar onde os outros se divertem, onde os outros tiram férias? Sem sombra de dúvida, Cris, sim, podemos. Desde que a gente planeje, né, onde a gente quer viver. Então, nos últimos anos, a gente vem estudando bastante a respeito de modelos de moradia, né, para fugir um pouquinho daquele meio tradicional, que são as ILPIs, as Instituições de Longa Permanência para Idosos. Então, a gente trabalhar com um novo formato aí, que vem surgindo no mundo. Alguns já são realidade no Brasil, e a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre 2 modelos hoje aqui contigo, tá? E, Tiago, quais são esses 2 modelos que nós já podemos morar no Brasil? Hoje nós temos 2 modelos que já são muito presentes, Cris. É o co-housing sênior e o co-living sênior, que inclusive modelos de co-living a gente tem em Porto Alegre também. Então, isso a gente quero comentar um pouquinho a respeito dessa novidade aí que surgiu nos últimos anos. Vamos a essa novidade, então. Eu queria iniciar falando do co-housing, né, sênior, que é um formato em condomínios. Cada pessoa tem a sua casa e compartilha ambientes coletivos, salão de festa, praças, tem alguns locais até com posto de saúde, academias. Então, esses são os co-housing sênior.
tá? Então, a gente já tem algumas cidades no Brasil esse formato, como se fosse realmente um condomínio. A gente acompanha aqui no estado muito, aqui o litoral norte tem esses condomínios, né, de casa. Seria mais ou menos esse formato, só que voltado a pessoas com mais de 50 anos e com um olhar mais diferenciado para esse público. Normalmente são casas térreas, tá? E com um suporte ali para que seja compartilhado. Então, esses são os co-housing sênior. Os co-living, eles já modificam um pouquinho, tá? Os co-living, eles são... a pessoa utiliza da mesma estrutura, ou uma casa grande, ou um prédio, e compartilha a mesma cozinha, compartilha o mesmo salão de festa, compartilha a mesma churrasqueira. Então, ela está muito mais próxima, tá? Esse formato de co-living a gente tem em Porto Alegre aqui através do Clube 60. O Clube 60, ele utiliza a ociosidade dos hotéis. Então, a pessoa tem dentro do hotel ali o seu quarto, o seu apartamento, seu espaço individual, e ela compartilha áreas comuns. Então, utiliza do restaurante do hotel, utiliza da academia do hotel, da recepção, do estacionamento, eventos que acontecem, alguns são promovidos pelo Clube 60, né? Passeios, viagens, todo esse tipo de convívio social, de uma maneira muito mais compartilhada, né? Tiago, para encerrar, eu peço que tu nos passe 3 vantagens de passar a viver onde os outros tiram férias. Perfeito. A maior vantagem que tem é o convívio social, que as pessoas tendem a perder com o passar dos anos. Então, a solidão hoje ela é o maior risco assim, para o público longevo, né? Então, na verdade, o convívio social, viver em ambientes de comunidade, esse é o maior benefício, tá? O segundo é a questão de economia, tá? Da questão da economia que tu tem em compartilhar serviços. Então, só vou dar um exemplo rápido, assim, a pessoa vai compartilhar um personal trainer. Sozinho na casa dela, talvez ela pague R$80 a hora, a sessão daquele profissional. Se ela compartilhar ali entre 4 pessoas, por exemplo, ela vai estar pagando R$20. Então, na verdade, isso tem uma economia muito grande naqueles serviços que ela não precisa, assim, ter de forma individual. E isso vale para um personal, vale para uma nutricionista, vale para uma enfermeira, vale para alguns eventos, alguns cursos que a pessoa quer fazer, né? E vale também para a moradia, né? Então, compartilhar normalmente sai muito mais em conta. E a gente sabe que, com o passar dos anos, os custos aumentam muito, né? Para a pessoa sênior. E o terceiro benefício é, sem sombra de dúvida, conseguir organizar, enquanto a pessoa tem total autonomia e independência, aonde ela quer morar. E não depender, em um segundo momento, dessa decisão a partir dos filhos. Porque os filhos, normalmente, eles não conseguem atender em sua totalidade a questão da saúde do idoso e precisa optar por locais. Então, se essa decisão foi tomada bem cedo e pelo próprio sênior, ela agrada toda a família, né? Daí já vai sendo feita adaptação, já vai sendo feito todo esse novo estilo de vida compartilhado até com os familiares, né? Então, isso auxilia muito, tanto filhos como amigos e, principalmente, o sênior. Muito obrigado pela tua presença no De Bem com a Vida, Tiago Lopes. Obrigadão, um abraço a todos. Eu confesso que o De Bem com a Vida nem terminou e nós já estamos morrendo de saudades. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade Inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver
vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.